Fala, malta! Bem-vindo ao canal novamente aí, que é o pessoal que acompanhou o primeiro vídeo, o pessoal que tá chegando agora. Eu sou o Gabriel Gil, do canal Vida de Fora, tá bem? Como eu prometi aí pra vocês no primeiro vídeo, eu estaria falando um pouco a respeito da minha história, como que foi, né? Como que foi questão de planejamento, como que foi questão de querer vir, né? E vamos lá. Gente, o que acontece? No dia 12 de novembro de 2022, eu tava curtindo o meu aniversário, né? Que é exatamente no meu aniversário. Tava curtindo, não tinha nada planejado, não tinha nada pensado, né? No dia 13, eu tive com a minha família e tal, né? Tive com a minha família a pensar, tal, que era um domingo, almoço, sabe? Almoço de domingo, pessoal, tal. E o que aconteceu? Minha irmã foi e falou assim: Gabriel, olha, tô indo mesmo. Minha irmã havia falado antes, né, tal, já tava tudo organizado, tudo já fechado, e ela foi e falou assim: olha, tô indo mesmo. Por que você não vai? Aí eu, tipo, é uma boa, tal. Aí vira minha mãe: vai! Minha avó: vai. E assim, muito importante a gente ter o apoio da família, né? Dos amigos, é muito importante a gente ter apoio deles, principalmente, tá bem? Então, assim, eu tive o apoio da minha família. Quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, eu já tava comprando a passagem. Gente, comprei a passagem, esquece. Fui lá e comprei a passagem. Comprei a passagem e daí aí comecei a fazer as organizações. Comprei a passagem pro dia 22 de março de 2023. Eu não sabia como que funcionava, não sabia como que ia chegar, não sabia nada. Eu só comprei a passagem. Aí minha irmã foi e falou assim: ó, Gabriel, o instante aí eu vou estar te ajudando, tal, né? A ver como que faz. E minha irmã também tava procurando para fazer as coisas, como que fazia. E daí ela, assim, ela já havia escolhido já a casinha dela lá, né? E calhou que eu tive que procurar um quarto. Aí comecei na correria de procurar um quarto, ver seguro viagem. Passaporte eu já tinha, tá, gente? Já tinha te retirado o passaporte, mesmo sem intenção de... Mas eu tava com o passaporte já na mão. Já tá. Então, assim, comecei na procura de quarto, comecei na procura fazer o seguro viagem. Procurei saber a respeito mais ou menos de lá sobre o porto, né? Que a gente tava indo pro porto. E assim, aquela correria, né, gente? Porque eu só tinha poucos meses para organizar uma coisa que ia mudar a minha vida, literalmente, né? E quando a gente se trata disso, a gente tem que ter um certo cuidado. Não indico ninguém fazer isso. Então, assim, peguei naquela correria e eu, assim, muito eufórico, correndo para um lado, correndo para o outro, procurando. Aí fui correr atrás de mala, correr atrás das coisas, procurar saber a respeito da cidade, como que é a cultura, questão de documentação e aquele corre, né? Enfim, consegui ajeitar as coisas como deveria ser. Chegou no dia 22, gente, olha, as coisas mais difíceis é a despedida, tá? A despedida é muito difícil, é difícil. Ao mesmo tempo você tá ansioso para algo novo na sua vida e ao mesmo tempo você tá sabendo que tá dando um passo onde que você não tem como carregar aquelas pessoas que você ama contigo dentro da mala. É difícil, difícil. Por isso que é muito importante você ter o apoio da sua família. Tá, gente? Não é fácil de jeito nenhum. Eu viajei sozinho, minha irmã foi em outro voo, em outro horário. Chegando lá, na verdade, meu primeiro baque que estava sendo diferente, que eu costumo tomar vinho, né?
meu primeiro baque que estava sendo diferente de coisa quando eu pedi um vinho no voo. E o vinho completamente diferente do vinho que eu costumava beber no Rio, né? No Rio de Janeiro. Mas assim, cheguei lá às 5h30 da manhã, minha imigração foi muito de boa, que aquele também a gente tem um preparamento para imigração na época, né? Que eu vim como turista, né? Vim como turista, com o qual eu não indico vocês a fazerem isso, tá bem? Não indico vocês a fazerem isso. Eu vim como turista, na hora da imigração é aquele negócio que a gente fica ensaiando para dizer as coisas, para fazer as coisas, não sei o que, tal. E assim, passei de boa no turismo, eu tinha lá uma reserva para ficar num hostel também, eu consegui o quarto, também, e chegamos em Lisboa. Chegando em Lisboa, assim, gente, coisa tudo novo, né? Você olhando, e eu saí do Rio de Janeiro com 40 graus, já cheguei em Lisboa batendo aqueles 10 graus. Pensando frio, o carioca chegando no gelo. Mas foi bom. Então assim, chegamos e a gente já tinha mais 3 horas de viagem, chegamos 6 horas da manhã, pegamos o metro ali do aeroporto pro metro, pegamos o metro e fomos pro Oriente, né? O Oriente meio que fosse a rodoviária. Pegamos um Flixbus às 11 horas. Chegamos, gente, foi uma viagem, nossa, prolongada. Pensa numa viagem prolongada. Chegamos em Porto às 4 horas, 3 horas, por aí. Não lembro muito bem, 3 horas, por aí. Chegamos no Porto e assim, cheguei lá, tudo de boa no meu quarto. A senhoria, uma ótima pessoa, excelente pessoa, não tenho o que falar. O pessoal do quarto, eu só conheci na verdade, só conheci uma pessoa, eram 4 quartos, né, contando com o meu. E só conheci né, eu tive lá um rapaz lá que gente boa, me apresentou também, era carioca, lá deixa eu ver, ele era de Caxias ou Nova Iguaçu, se eu não me engano. Alguma coisa assim, ele tava 6 anos, 5 anos fora já, né? E ele me apresentou as coisas e assim, um apartamento de boa, lugar aconchegante, muito de boa. Você acha que eu fui descansar? Não, fui andar. Conhecer o lugar onde eu tava morando, um lugar novo, Porto. Gente, Porto, assim, eu indico, quem estiver falando assim, caramba, eu gostaria muito de estar indo para Portugal. Gente, Porto, entre Lisboa e Porto, eu moro em Lisboa, mas entre Lisboa e Porto, eu prefiro 1000 vezes Porto, tá bem? Eu me senti bem em Porto. É uma coisa minha, mas a maioria dos pessoal que eu conheço também prefere muito Porto. E assim, lugar, assim, eu descia, já tava ali na Ribeira, no Rio, caminhando e tal. Cara, outro negócio, eu senti ali o baque europeu mesmo, ali no Porto. Daí, gente, foi tudo de boa, fiz o giro lá na cidade, aquela coisa, né, que o turista chega e fica tudo assim. Aquele negócio, né? Mas é gostoso. Mas enfim, no dia seguinte a gente já tinha que fazer as correrias já de documentação, a gente teve que ir a Coimbra, aí corremos já para documentação, que a gente teve que tirar o NIF, que é o CPF daqui, né, o NIF, correr atrás de NIS, que também correr atrás da manifestação de interesse, né, que é a entrada para você ter a regularização no país. E daí, para uma etapa que já complicou um pouco pra gente, foi a parte do... Gente, tudo que eu fiz ali também foi tudo pago, tá? Tive que pagar tudo, documentação também foi paga. Na época, o NIF foi 80 euros. Mas enfim, então assim... Já fomos para uma coisa que a gente teve um pouquinho de dificuldade na hora qual o nome?
da conta bancária, abrir a abertura de conta. Esse foi um problema. Abertura de conta, poxa, de conta, nenhum banco queria abrir a conta pra gente, né, por ser imigrante e tal, e recente. Mas aí daí a gente conseguiu uma na zona industrial e seguiu. Pessoal, excelentes pessoas, começaram a atender a gente bem. Pô, a gente saiu lá com a nossa continha lá, de boa, tranquilo. Isso foi muito bom. Mas enfim. Aí é outra etapa, né, gente? Depois que a gente abre a conta, a gente quer o quê? Entrada de dinheiro ali. Então a gente tem que procurar o quê? Emprego. A gente foi procurar emprego. Falo pra vocês que, assim, pelo menos pra mim, não foi fácil, porque eu nunca trabalhei de carteira assinada no Brasil, tá bem? Eu nunca trabalhei de carteira assinada no Brasil. Eu tive minimamente chefes na minha vida, minimamente, porque eu sempre trabalhei pra mim. Então, assim, eu vim já com a cabeça do seguinte, que eu podia trabalhar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu tinha conversado com meu primo também estava planejando de vir, um outro primo meu, e a gente estava planejando de abrir uma barbearia em Portugal, né? No Porto, que ele tem uma amiga lá, essa amiga até me chamou para ir trabalhar lá no restaurante dela. Calhou que eu não fui, tava procurando outras cenas e tal, não sei o que. E, assim, em Porto eu não consegui emprego. Tava procurando emprego, tal, não consegui emprego. Mas, enfim, por quê? Um colega meu da antiga tava em Lisboa, junto com um primo meu. Eu liguei para esse primo numa segunda ou terça-feira, se eu não me engano, por aí. Liguei pra esse primo e falei assim, e então, como que tá aí, não sei o que, tal, blá. E assim, minha irmã tava lá com a vida dela já lá, com meu cunhado. E assim, gente, não eu tenho que dar um feedback pra vocês aqui. Não é de propósito, tá bem? Não é nada assim mal. O que acontece? A gente aqui, a gente gosta muito de ajudar, tem muita gente que gosta de ajudar, mas aí fica difícil mais ainda porque a gente está precisando de ajuda para poder ajudar, né? E minha irmã tava lá no corre dela, que calha que aqui acaba sendo cada um por si. Não é por mal, é porque aqui a gente tá buscando. O que ela puder ali auxiliar, ela também, eu auxilio ela também. E ficamos nisso, né? Ela me ajudava, eu ajudava ela, mas assim, ela foi lá, conseguiu o emprego dela, meu cunhado também ficou lá à procura do emprego. Eu morava num outro lado, também era difícil de eu ficar me localizando até ela. E assim, eu liguei pro meu primo, a gente tava trocando ideia, não sei o que, tal. Aí me bateu no coração, ele falou assim, olha, aqui tá bom. Aqui tá bom. Vem, tem emprego, tem quarto. E ele falou, eu falei, é? Tá bom. Gente, eu tava com 3 meses de aluguel pago no quarto que eu tava. 3 meses de aluguel pago. Eu fui, liguei pra senhoria e falei assim, olha, eu tô saindo. Ela pegou, segurou uma parte do meu dinheiro. Tá bom, vai. Eu fui, né? Eu tava com 10 dias de quarto. Ela segurou, tipo, ela tinha 20 dias pra frente, né? 20 dias pra frente, mais o outro mês, ela segurou uma parte do meu dinheiro. Tá bom, perdi, né? Aí fui contando com essa garantia desse amigo lá em Lisboa. Cheguei em Lisboa numa sexta-feira, à tarde. Gente, pensa numa loucura. Cheguei lá em Lisboa à tarde. Ele foi me apresentar o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu olhei assim. Gente, não quero botar drama não, mas não era legal. E detalhe, apesar do quarto não ser legal, o ambiente não ser legal, que aqui tem muito disso. Então vocês têm que dar uma olhada. Se tiver alguém para olhar para vocês, é complicado. Tinha um grande detalhe.
tinha um outro cara morando na cama, era uma cama de casal, tinha um outro cara morando na cama, no quarto e usando a cama. Então, o seguinte, a proprietária da casa sugeriu que eu dormisse na mesma cama que ele, o indiano. Né? Era um indiano na altura tal. Eu falei assim, pô, duas culturas diferentes, o cara é diferente. E mesmo assim, não tinha cogitação, dois estranhos dormindo na mesma cama, não sei o que, tal. Eu falei, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas dá teu jeito. Porque aqui não tem como ficar. Aí fui eu, meu primo e ele com uma correria danada, não sei o que, tal. Calhou que eu dormi lá na casa lá onde que ele também arrendou um quartinho, né? Ele e meu primo. Fiquei por lá. Quando foi no domingo à tarde, eu consegui um quarto, né? Consegui um quarto. E na segunda, fomos à procura de emprego. Fui eu e meu primo correr atrás de emprego. Não tinha emprego, gente. Não tinha emprego nem quarto. É verdade, não é drama, tá? Então fomos à procura do emprego, do emprego. Batia uma porta, batia outra, nada. E bateu 1h da tarde, eu já furioso, já bolado. E detalhe, gente, eu havia cancelado minha passagem de volta, pedi reembolso, porque eu fui doido mesmo. Fiz que nem nórdico, eu queimei meu barco para não poder voltar. Então eu tava convicto mesmo que tinha que dar certo, tinha que ir, tinha que forçar e é isso. Então assim, consegui um emprego, o rapaz conseguiu encontrar lá um patrão lá no bairro Alto, né? Aonde que eu trabalhei lá nessa empresa por 2 anos. Gente, ser sincero para vocês, uma das coisas aqui que é muito complicado é você ver, você tem que ver o tipo de contrato, desculpa o barulho, o tipo de contrato que você faz, o tipo de trabalho e ver o patrão. Alguns patrões aqui são muito exploradores, muito abusivos. E você tem que ver, porque a gente, como imigrante, como não vem com a documentação, né, você acaba se tornando refém disso. E foi um pouco do meu caso. Por quê? O Gabriel podia ter vindo com a documentação, o Gabriel podia ter dado a entrada nos documentos como deveria. Eu tenho um bisavô que é português, eu podia ter dado a entrada, guardado mais um pouquinho, mas não, eu vim na cara e na coragem e isso tem consequências, tá bem? E só avisando para vocês que tá aí do outro lado, tá pensando em vir e pensa, porque tem consequências. Então, assim, gente, eu fiquei ali num emprego que era completamente maçante, nunca trabalhei com obra. Fui trabalhando com obra, onde que eu também tive um certo crescimentozinho dentro dessa empresa, mas nada além disso, nada além. Cheguei até estar num patamar bom, uma confiança boa dentro da empresa, uma moral boa dentro da empresa, mas o final não foi bom. A empresa entrou em insolvência, ele pegou, sumiu, não pagou o que devia, mas as coisas estão sendo acertadas mesmo assim, que a justiça aqui é muito boa. Enfim. Então assim, gente, questão de emprego, aqui não tem essa situação de você falar assim, eu vou fazer só aquela função ali. Aqui a pessoa que te contrata, ela quer que você faça aquilo e mais um montão de coisa. Você seja funcional, né? Para a empresa. Ele quer que você seja literalmente praticamente uma ferramenta faz tudo. E eu me tornei um cara que era encarregado de compra, o cara que administrava a questão de logística das carrinhas, o cara que administrava a questão de oficina das carrinhas, material, muita coisa. Enfim. Então, assim, aí do nada a empresa entrou em insolvência no início desse ano, né? Mandou um montão de gente embora e não pagou o que devia para muita gente, pagou para outros, não sei. Enfim, o cara sumiu. Então eu digo para vocês que vocês têm que tomar cuidado,
bem? Mas cuidado quando eu vai fazer o tipo de contrato, referente também contrato aqui, vocês têm que ser muito, ter muita atenção nos contratos que vocês fazem, até de telefone. Eu tive dor de cabeça até com o contrato de telefone. Então, assim, foi onde que eu também tive uma evolução profissional muito boa, evolui bastante, amadureci bastante dentro da empresa também, não tem aonde que, assim, reclamar nesse quesito, evoluir. Daí, gente, eu fui indo, né, voltando muito lá, fui indo, consegui estar no quartinho, consegui correr atrás das minhas coisinhas, tive algumas dificuldades para entendimento com algumas falas do português, que você vai se adaptando, ainda bem que eu trabalhei com brasileiro, né, mas você vai tendo dificuldade de entendimento, a linguagem deles já é um pouco diferente, já muda um pouco, e fui tendo meus primeiros contatos assim de com a amizade, fazendo amizade, fui tendo experiência com dinheiro, né, mais com dinheiro europeu, né, quanto mais você vai recebendo, você vai tendo experiência, que é muito bom, você vai vendo que o poder de compra é outro, que foi onde também que foi me surpreendendo, foi me dando mais gosto de trabalhar, né, que você você chega, por exemplo, coisa que você se mata de trabalhar vou dar um exemplo, né, se mata de trabalhar no Brasil para pagar um iPhone. No caso agora saiu o iPhone 17, se eu não me engano o iPhone 17 tá 12 mil, 13 mil, não sei, tá alguma coisa assim, né? Aqui você recebendo salário mínimo, em 2 meses você consegue pagar ele lá de boa. Então assim, é uma coisa que, 2, 3 meses, né? Vamos mais longe, 3 meses talvez. E ainda tem a possibilidade aqui de você fazer um parcelamento razoável, né? Dá pra você pagar suas coisas razoável. Dá pra você ir ali, foi onde que eu fui no shopping, aí fui na Primark, vi pegar roupa e tal. No Brasil eu não tinha uma vida difícil, tá bem? Eu tinha meu carro, eu tinha minhas coisas, mas assim, gente, mesmo você tendo uma vida boa no Brasil, você chegando aqui, você vê que as coisas aqui você consegue ter mais acessibilidade. Assim, é absurdo. Absurdo. Você tem mais alcance. Você consegue ter mais alcance. Então, assim, muito bom. Você consegue, com um mês de trabalho, você pegar teu salário, pegar e comprar um carro, você já não anda a pé. Então, assim, foram umas coisas que fui surpreendendo, fui fazer umas conquistas, fui conhecendo novos lugares, conhecendo novas pessoas. Foi onde que foi me agregando muita coisa. O network aqui é muito importante, né? Eu, para ter a documentação, gente, demorou 2 anos. Consegui ter a documentação, foi esse ano. Consegui ter a documentação esse ano, que é onde que dá mais liberdade ainda para você estar viajando, fazendo as coisas como deve ser. Gente, em questão de cultura, meu baque de cultura mudou bastante, porque o ritmo do Rio de Janeiro já é um pouco diferente, aqui já é um outro, já o pessoal é mais centrado, já é mais, como posso dizer, mais controlado, né? E aonde que eu fui morar, na zona onde que eu fui morar, é muito quieta. Muito quieta. Eu moro até hoje lá na margem sul, né, de Lisboa, margem sul, Barreiro. Então ali a zona ali é muito quieta. Hoje que está se tornando uma grande evolução ali, estão investindo bem ali e tal, se tornando um outro lugar. Mas enfim, foi um baque, mas consegui, por um lado, me adaptar. Foi bom por um lado, que eu tava numa vida no Rio de Janeiro muito acelerada. Então, ali foi bom que eu me conheci melhor, né? Em questão disso, vou até entrar nesse assunto já. Gente, foi muito bom eu ter vindo pra cá, porque a minha evolução pessoal foi muito boa, foi muito grande, né? Eu vi o quanto eu sou capaz, eu vi o quanto eu amadureci, o quanto eu mudei, né? Nesses
2 anos e meio que eu tô aqui. Amadureci muita coisa. A zona de conforto que eu vivia no Rio de Janeiro, eu acredito que eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Não teria aprendido a metade do que eu aprendi hoje, né? Então, eu digo para vocês que tá querendo emigrar, conhecer outros lugares, gente, se puderem, novo, poxa, se puder, eu até, gente que tá 30, 40 anos, se puderem, conheça. Se der a oportunidade de vir, querer, tentar, porque, assim, não é fácil. Gente, já chorei muito, já sangrei, já adquiri cicatrizes. Mas, assim, por ter um lado bom, você evolui com isso. Você sente melhor, você vê aonde que você é capaz de ir, né? Lógico, nem todos aguentam isso aqui. Por quê? Gente, lidar com a saudade todos os dias, lidar com em saber que sua vida lá no Brasil era outra, você chegar aqui, você ouvir certas coisas, você tem que ser muito, assim, como posso dizer, em alguns pontos muito frio, muito centrado. Até hoje tem gente que vive muito bem, 6, 10 anos, mas pensa no Brasil, pensa que o Brasil tem um outro estilo de vida, mas o que muda na gente hoje, o fator que decisivo, assim, que pesa na muita gente aqui, é a segurança. Nem muita gente fala pelo dinheiro, mas sim pela segurança. Que o Brasil mudou muita coisa, que o Brasil tá difícil, tal, etc, né? Mas o Brasil, ele é muito bom, mas o que pesa é isso. Pra mim, pesa dinheiro, segurança, né? Então, assim, foi muito bom eu ter vindo pra cá. Vou fazendo um resumo, porque, gente, muita coisa nesses 2 anos e meio, muita coisa que eu passei. Com o tempo eu vou atualizando vocês, tá bem? Vou falando pra vocês certas situações. Mas nesses 2 anos e meio que eu tive cá, que eu tenho cá, né? Eu tenho cada vez mais me encantado, me permitido conhecer mais, apesar de eu estar assim distante da minha família, que isso me dói muito. Eu tenho um filho de 7 anos, isso me dói muito, com o qual também ele já esteve cá. A primeira adaptação dele, né? Foi difícil. A segunda ele já aceitou muito melhor, que ele veio, voltou e veio, voltou. Então a segunda adaptação dele já foi muito boa, ele já passou a curtir mais isso aqui, né? Querer mais estar aqui, porque para criança também é muito bom o aprendizado. Gente, o estudo, as coisas aqui é muito boa para quem quer trazer seu filho, vale a pena, o estudo é bom, a segurança é boa, tá entendendo? Então, assim, nesses 2 anos e meio, voltando de novo, né? Desculpa, gente, que vai passando vários relatos na cabeça. Esses 2 anos e meio eu, assim, tive trabalhando lá, né? Voltando na questão do trabalho, tive trabalhando lá. Depois que saí de lá, trabalhei para outra empresa, pequena empresa, também com obra. Fui lá para obra, não foi bom, não foi bom. E agora, há pouco tempo, peguei e larguei. E agora eu tô aqui em Salzgitter, Alemanha. Na verdade, fui para Suécia, tive uma experiência lá boa também na Suécia. E agora eu estou em Salzgitter, Alemanha. Tô estudando, né? Que eu trabalho atualmente agora com marketing, né? Conhecendo um pouco mais sobre o mercado europeu, como funciona, porque no Brasil também isso muda, né? No Brasil já é uma outra história, aqui é outra, muita coisa muda, tá bem, gente? E um grande detalhe também, que muda bastante, para você que querendo tá vindo, adquira o inglês, tá bem? Foi também outra coisa que me tirou muito da zona de conforto. Não sou expert em inglês, não falo muito bem inglês, desculpa, mas tenho me desenrolado, né?
alcançado algumas etapas aí. Então, hoje eu tô aqui em Salzgitter, Alemanha. Pretendo voltar para Lisboa mais logo, né? Terminando os projetos. Então, assim, o que eu falo para você futuro imigrante, cara, tem um bom planejamento, tem um bom foco, um bom plano, tá bem? Um bom objetivo. Que eu digo pra você que é muito, muito difícil. Gente, eu tô tentando ser o mais curto possível para o vídeo não ficar muito longo. Já tá em 30 minutos. Mas enfim. Então seja objetivo, porque não é fácil. Aqui tem certas etapas que você vai chegar vai olhar. Eu passei já dificuldade aqui. Eu passei dificuldade e não foi fácil. Então, vontade de voltar pra casa foi muita. Porque quem vê foto não vê o sofrimento. Então, assim, vai ter etapas que você vai querer voltar, vai se frustrar, não sei o que, tal. Não recua. Foco no objetivo. Como eu, né? Eu, assim, uma das minhas grandes vontade hoje de querer voltar é por conta de família, por conta do meu filho, né? Mas é aquele negócio, aonde que a gente tem um apoio familiar se torna muito importante. Minha família já fala para mim ficar, minha família já fala para mim não voltar porque lá não tá fácil. Eu até hoje não tive lá, né? Não tive lá visitar. Pretendo ir lá, pretendo a visita. Para morar agora eu já não penso. Eu penso em cumprir um objetivo aqui, correr atrás um pouco das minhas coisinhas aqui, né? E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês em quesito de mais coisas para o vídeo não ficar muito longo, tá bem? Mas lembra já, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, põe perguntas aí embaixo, segue lá o nosso Instagram, tá bem? E vai acompanhando aí, dá um like, não esqueça de dar um like também, tá bom? Gente, falou, malta, já vejo vocês.